Legislação específica para a educação à distância. Existe, claro, todo um aspecto legal que regulamenta o ensino à distância. Portanto, é importante que nós tenhamos esse conhecimento para poder trabalhar de forma adequada. As bases legais para a educação à distância, EAD, foram estabelecidas pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/96, que, segundo o artigo 80, nos diz o seguinte. Artigo 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Fica bem claro aqui, nesse artigo, que a lei estabelece que todos os níveis e modalidades de ensino têm o direito de se propiciar, de se oferecer esta modalidade à distância. Claro que, baseado na legislação, temos alguns aspectos que precisamos respeitar e precisamos organizar a escola para poder fazer essa oferta. Em seu parágrafo 1º, diz o seguinte: a educação à distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Isto quer dizer o quê? O primeiro passo é que a instituição precisa ser credenciada, senão ela não pode ofertar essa modalidade de ensino. Tem que fazer o seu credenciamento. Parágrafo 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação à distância. Então, é outro aspecto importantíssimo. Ela vai ter que ser regulamentada para poder certificar os seus alunos. Em seu parágrafo 3º, nos diz o seguinte: as normas para produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e a autorização para a sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. Isso quer dizer que essa educação, dentro da sua organização, dentro do sistema educacional, precisa estar regulamentada, senão ela não terá valor. Parágrafo 4º. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado que incluirá, primeiro, custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Segundo, concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas. Terceiro, reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelos concessionários de canais comerciais. Então, tudo isso nos mostra que precisamos ter uma regulamentação com os canais que estão fazendo a difusão dessa modalidade de ensino. E ainda, de acordo com esse decreto 5622 de 2005, que regulamenta o artigo 80 que acabamos de ler, nos diz que ele precisa ainda, em seu artigo 8º desse decreto, fala que os sistemas de ensino em regime de colaboração, organização, manterão os sistemas de informação abertos ao público com os dados de, primeiro, credenciamento e renovação de credenciamento institucional. Gente, isso é importantíssimo. A escola, a instituição precisa estar credenciada e regulamentada.
E isso precisa ser feito de tempos em tempos. A escola a instituição não vai fazer uma única vez. Ela credenciou e regulamentou, está precisando sempre ser renovada. Segundo, esta autorização e renovação de autorização de cursos ou programas à distância precisa ser feito dentro dos tempos estabelecidos pelo MEC. Terceiro, reconhecimento e renovação e reconhecimento de cursos e programas à distância. Isto também precisa estar sempre atualizado. E quarto, resultados dos processos de supervisão e de avaliação. Então, de acordo com o que foi avaliado e os resultados dessa instituição estarão sempre sendo vistos e revistos pelo MEC. Nessa nova modalidade de ensino, os alunos têm que desenvolver e organizar a aprendizagem de forma independente e têm que assumir para si muitas responsabilidades que antes eram dos professores. Esta é uma modalidade de ensino que exige uma nova cultura de aprendizagem dos alunos. Eles têm que saber se adaptar e trazer para si essa questão do processo ensino-aprendizagem. Por isso é importante que os alunos tenham consciência que nessa modalidade de ensino é importante uma nova cultura de aprendizagem. Por quê? Porque os alunos precisam ser ativos para executar suas tarefas e também para interpretar e refletir criticamente sobre o processo de aprendizagem. É um trabalho que depende muito do aluno, dele ser um autodidata, dele saber trabalhar com essa questão dessa modalidade de ensino para ter bons resultados. Vamos assistir a um pedaço desse vídeo? A tecnologia ela é um dos componentes para uma educação de qualidade, porque a educação de qualidade ela tem um espectro muito maior do que somente o uso das tecnologias. Então, ela contribui, mas não é o único elemento. A formação dos professores, a formação dos gestores, a formação da escola, né, o trabalho colaborativo em torno de um projeto pedagógico consistente e a participação de todas fazem parte desta educação maior, que é a educação que a gente procura, que é uma educação democrática, uma educação inclusiva e uma educação que promove, né, o processo de ensino e aprendizagem ao longo da vida. As tecnologias são importantes como apoio. A educação de qualidade pode até ser feita sem tecnologias. Mas no mundo atual, no mundo já conectado em rede, ficaria muito estranho trabalhar todos esses conteúdos sem essa mediação que você usa no cotidiano, no dia a dia, no trabalho. Então é importante para tirar o aluno de dentro da sala de aula, conectá-lo com o mundo, para o professor também trazer tudo o que há de mais significativo para a escola, para poder aprender em qualquer tempo e em qualquer lugar, que isso é para onde nós caminhamos. Não precisamos necessariamente estarmos fisicamente juntos todo dia para aprender. A escola pode ser repensada daqui para frente, aos poucos, com apoio de tecnologias, como um conjunto de espaços e tempos significativos de aprendizagem, que podem começar numa sala de aula, podem continuar num laboratório, numa biblioteca, em casa, no trabalho, na cidade e no mundo, com esse contato através de redes. Então, pensar a escola como uma coisa muito mais viva, dinâmica, flexível do que é atual. Então, nesse sentido, a tecnologia ela é uma grande facilitadora de processos de interconexão com todas as realidades que são importantes para aprender. O professor também tem que fazer com que essas novas tecnologias gerem um pensamento crítico para os alunos. Ou seja, não adianta só aprender a teclar no computador, não adianta só assistir a um filme. Ele tem que gerar com isso
um espírito crítico para que possa ser analisado e para que o aluno possa fazer uma reflexão sobre aquilo que está sendo observado. A compreensão do uso das novas tecnologias em sala de aula é um passo importantíssimo. Mas tudo depende de uma coisa, né, professor? O quê? A motivação. A motivação é fundamental, mas como fazer com que todos os professores adotem as novas ferramentas pedagógicas? E como sensibilizar e estimular professores e diretores para o uso das tecnologias de informação e comunicação?